Irmão, irmã, a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Que bom que você chegou até o nosso canal. É com muita alegria que nós recebemos você aqui, né? Então eu queria pedir para você já se inscreva no nosso canal, curte, compartilhe com seus amigos, com seus vizinhos, com todos aqueles que estão ao seu redor. Quero dizer em nome de Jesus que essa mensagem possa te abençoar, segundo a tua graça, amor e favor. Eu sou o pastor Flávio e nós queremos te encontrar aqui, na nossa igreja, aos sábados, culto de jovens, às 19h30 e aos domingos, cultos com toda a família, às 19 horas. Que Deus abençoe sua vida, seja bem-vindo à família Teu Rei. Glória a Deus. Irmãos, nós estamos no ano da santidade, né? Quantos lembram disso? Nós estamos o ano inteiro falando sobre santidade, né? E já está acabando esse momento. Esse momento ele termina em outubro, né? Quando nós damos início à nossa próxima conferência, né? Que é na última semana de outubro. Então, depois entra um novo tema. Mas, enquanto isso, nós estamos aprendendo bastante coisa sobre santidade, amém? Estamos aprendendo bastante coisa e nós vamos começar uma série nova hoje, né? Que é uma série dentro do livro de Efésios, que vai falar sobre santidade. Vai falar sobre santidade na igreja, santidade de como nós precisamos nos portar, né, na igreja, qual que é o princípio de Deus para isso. Então, eu acredito que se você passar bem esse ano, depois você vai tirar os outros anos na teu reino tranquilamente, porque é um ano que nós estamos falando coisas fortes, pesadas, mas coisas que que é de muito proveito, e sem dizer que é um dos maiores proveitos que nós iremos ter, porque a Bíblia diz que sem santidade nós não veremos a Deus, veremos ao Senhor. Sem santidade, né, nós não conseguiremos ver a Deus. Então, melhor do que ter unção é ter santidade, amém ou não? Melhor do que ter unção, melhor do que ter obras é ter santidade. Melhor do que fazer tantas coisas para Deus é sermos santos segundo a vontade do Senhor. Então nós estamos aí nessa série. E eu quero, antes de tudo, abra sua Bíblia comigo, Efésios, capítulo 1. Deixa ele aberto aí. Nós vamos falar hoje sobre o capítulo 1, mas eu quero falar com vocês a respeito um pouquinho como que era a igreja de Éfeso, né? Na cidade de Éfeso, a igreja de Efésios, na cidade de Éfeso. Era uma igreja muito importante ali, tá, irmãos? Ali para o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo fez 2 viagens missionárias ali, né? E a igreja de Éfeso é uma igreja que está ali situada hoje, onde é a Turquia, né? É uma cidade rica, era uma cidade portuária, né? Ela era um centro de adoração a uma deusa chamada Artemis, ou Diana para os romanos, né? Então, era um lugar onde se tinha sim uma cultura de idolatria, uma cultura complicada, uma cultura de muita prática ocultista, né? Então os cristãos precisavam viver diante disso. Era um ambiente de muita feitiçaria, era um ambiente de muita magia, né? Então a gente precisa entender o cenário que os irmãos estavam vivendo ali e por que o apóstolo Paulo escreveu essa carta, né? Era uma cidade grande, né, do Império Romano. Então, com certeza, era ela muito influente, né, tanto culturalmente quanto economicamente. Então, nós estamos lidando com irmãos, né, dentro dessa cidade. A igreja de Éfeso, ela foi fundada na segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, né? Ela foi fundada ali, mas ela foi ter um crescimento expansivo na sua terceira viagem missionária, quando o apóstolo Paulo esteve ali. O apóstolo Paulo passa 3 anos nessa cidade, pregando, ensinando, discipulando os irmãos. Então, era uma cidade que tinha muito, né? Um forte ensino bíblico, muita operação dos dons do Senhor, né? Deus habitava no meio do povo, como habita hoje, Deus direcionava o teu povo. Então, era uma cidade, né, que viveu grandes coisas do reino de Deus. A carta escrita para a igreja de Éfeso
é uma carta da prisão. O apóstolo Paulo escreve essa carta para a igreja de Éfeso, enquanto ele estava preso, né, que tinha qual intuito escrever essa carta? Ele queria que as igrejas viviam de uma forma que agradasse ao Senhor, que a igreja de Éfeso vivia uma forma que entendesse qual é o posicionamento deles em Deus. Era uma igreja que tinha dificuldade de entender, mas quem nós somos? Como é que é isso? Como que funciona essa questão do reino de Deus dessa forma? Então o apóstolo Paulo ele quer ensinar a igreja, os irmãos daquela igreja, qual é o posicionamento deles em Cristo. Né? Essa carta, o apóstolo Paulo dizia que era uma carta secular. Ela tinha que estar rodando ali, não somente, obrigado, meu irmão, Deus abençoe, não somente ali na igreja de Éfeso, mas rodar ali na Ásia Menor, e de fato essa carta ela foi direcionada à igreja de Éfeso, mas ela ficou rodando ali, né, na Ásia Menor. A gente entende o seguinte, né, como todas as cartas do apóstolo Paulo, essa carta, depois lê na sua casa, irmãos, Éfeso, Efésios, né, são 6 capítulos. Em um mês nós vamos ler 6 capítulos, amém? Em um mês você vai conseguir ler 6 capítulos. Então, se eu fosse você, nesse mês, se debruça a ler Efésios, que a gente vai estar falando nesse mês inteiro aqui, então, lê Efésios. A carta, a maioria das cartas do apóstolo Paulo era dividida em 2 divisões. Do capítulo 1 ao capítulo 3 de Efésios, o apóstolo Paulo vai definir a doutrina de Deus a respeito do povo dele. O que é, tirava as dúvidas, quem nós somos, para que nós estamos aqui. E do capítulo 4 ao capítulo 6, o apóstolo Paulo vai determinar a prática. Então, ou seja, toda a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, ela tem que ter 2 direcionamentos, 2 formas ou 2 caminhos a ser trilhados. De fato, é um caminho só, mas até parte do caminho, nós precisamos entender a doutrina do Senhor, amém? Todos nós precisamos entender por que nós estamos aqui e para que nós estamos aqui. Então a doutrina é muito importante. Prática sem doutrina, resultado é heresia. E doutrina sem prática, resultado é o quê? Uma igreja morta. Porque só tem doutrina, só tem conhecimento, mas não tem a prática, não tem o amor, não tem tudo aquilo que o Senhor nos chamou a cumprir uns com os outros. Então, nós estamos falando de uma igreja que o apóstolo Paulo claramente ensinou sobre doutrina e prática. Amém? Então, santidade na igreja, esse é o tema da nossa série, santidade na igreja, ela vai ser definida em quê? Conhecimento da doutrina e vivência na prática. Então, a santidade na igreja, ela está muito envolvida com essa prática e com essa doutrina. Amém? Então, o resumo, assim, da carta de Efésios é graça e eleição, unidade entre judeus e gentios, mistério revelado em Cristo, a vida prática de santidade, amor e submissão, batalha espiritual, que é os textos que a gente gosta muito, né? Tomai sobre vós a armadura, né, que a gente gosta para poder entrar numa guerra espiritual e numa luta ali. Então a gente tem também a questão da batalha. E é isso. É o enredo que nós vamos ver, é como nós vamos trabalhar toda essa carta de Efésios. Chamados para ser santos e irrepreensíveis é o tema da minha mensagem dessa noite. Fala para o seu irmão assim, chamados para ser santos e irrepreensíveis. É assim que o apóstolo Paulo começa a carta aos Efésios. Amém? Vamos ler então? Efésios capítulo 1. Versículo de número 1. Agora não tem como, vamos ler o 0, né? Ou vamos ler o interior, não tem jeito. Então, esse é só o 1 mesmo. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, de Cristo Jesus, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso. A vocês, graça e paz da parte do nosso Senhor, do nosso Pai e Senhor Jesus Cristo. Versículo 3.
Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, pelo qual nos deu gratuitamente no amado. Nele, temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados de acordo com a riqueza da sua graça, da graça de Deus, o qual ele derramou sobre nós com toda sabedoria e entendimento, e nos derramou, o qual ele derramou de acordo com as suas riquezas, graças, versículo 8, a qual ele derramou sobre nós com toda sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o bom propósito que ele estabeleceu em Cristo. Isto é, fazer convergir em Cristo todas as coisas celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que fez todas as coisas segundo o bom propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiros esperamos em Cristo, sejamos para louvor da sua glória. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor meu Deus e meu Pai, muito obrigado por essa noite, obrigado pela oportunidade de participarmos da mesa do Senhor, da ceia, de estarmos aqui reunidos para louvor e glória do seu nome. Que o Senhor possa falar ao nosso coração, que o Senhor possa derramar a tua presença, tua graça, a tua sabedoria sobre nós. Abra os nossos olhos, os nossos ouvidos, o nosso entendimento para que possamos ouvir, enxergar e entender e guardar. Abra o nosso coração, Senhor, para que possamos guardar tudo aquilo que o Senhor está dizendo aos nossos ouvidos nessa noite. Que a tua glória, teu amor e o teu favor seja sobre nós, em nome de Jesus. Irmãos, a palavra de Deus ela é muito clara quando diz que Deus nos chamou antes da fundação do mundo. Ver, está falhando muito, né? Está pior do que eu que sou gago. Deixa. Ei, som. Aleluia. Nós somos chamados por Deus antes da fundação do mundo, né? Conforme a sua onipotência, onisciência. Deus sabe de todas as coisas, Deus tem conhecimento de tudo. Deus nos chamou para viver dessa forma, uma vida marcada por santidade. Nós acabamos de ler isso aqui, que Deus nos chamou para viver de uma vida santa, de acordo com a sua vontade, de acordo com aquilo que Deus derramou sobre nós, né? Porque Deus nos escolheu antes da criação do mundo, versículo 4, para sermos o quê? Santos e irrepreensíveis. Então Deus nos chamou para viver essa vida de santidade. Deus nos chamou para viver uma vida sem repreensão, né? Na verdade, não é esse fato de ser irrepreensíveis, eu vou falar isso um pouquinho mais para baixo, não é sem erros, porque todos nós erramos, todos nós cometemos pecados e erramos uns com os outros, mas o fato de cometer o pecado e pedir perdão, isso é uma forma de ser irrepreensível, porque vamos supor, eu vou repreender o irmão porque ele pecou e não se arrependeu, mas como que eu vou repreender um irmão que ele pecou, veio aqui e se arrependeu, e a gente ensinou, e a gente conduziu, nós repreendemos ele não somente no pecado, mas de fato o irmão, ele teve a consciência de se arrepender, de pedir perdão. Então, o ser irrepreensível não é ser um ser sem pecado, mas é diante do pecado, nós tomamos consciência e pedimos perdão. Como estão entendendo? Porque nenhum de nós não tem como falar assim, eu não tenho pecado, eu não sou irrepreensível, todos nós erramos, irmãos.
né? A gente erra com o esposo, com a esposa, então o fato de sermos irrepreensíveis está dizendo justamente isso. O versículo 3, ele vai dizer o seguinte: bendito seja Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênção, o quê? Espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Primeira coisa que nós precisamos entender aqui, o que o apóstolo Paulo está dizendo é que Deus já nos abençoou com toda sorte de bênçãos, amém? Quais bênçãos são essas? Carro, esposa, trabalho. Irmão, aqui as bênçãos que o apóstolo está dizendo são bênçãos o quê? Espirituais. Nós não podemos usar esse versículo para querer ganhar alguma coisa de Deus. Deus, porque o Senhor já me abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais, então, Senhor Deus, abre essa porta de emprego para mim. Não é isso que o apóstolo Paulo está falando. Então, nós vamos entender quais são essas bênçãos espirituais, né? Que nós já recebemos. Então, nós precisamos entender que Deus é louvado quando nos abençoa com essa sorte de bênçãos. O que significa as bênçãos espirituais? Está relacionado à esfera da graça, do favor imerecido, algo operado pelo Espírito Santo em nós. Celestiais está relacionados a algo enraizado nas realidades eternas. As bênçãos espirituais celestiais está ligada a algo que é eterno, que não é passageiro. Amém? Então, meus irmãos do céu, saindo uma gripe aqui, glória a Deus, vocês têm paciência comigo. Já saí, viu? Tô passando gripe para ninguém, não. Essas bênçãos celestiais, elas são eternas. Elas não passam como passa a roupa que nós compramos, o carro que nós ganhamos, as viagens que nós fazemos. Essas bênçãos, elas são eternas aonde? Em Cristo Jesus. Isso é muito importante, irmão, porque as bênçãos espirituais e celestiais não vêm de nós. O apóstolo Paulo está dizendo que em Cristo nós somos abençoados. Em Cristo nós temos tudo aquilo que nós precisamos nas regiões celestiais. Não é por nossos méritos, não é por aquilo que nós fazemos, não é pelo tanto de tempo que nós oramos, não tem nada a ver com isso. Tudo é do nosso Senhor Jesus Cristo, tudo é de Cristo. Sabe, Paulo está dizendo que, embora Deus nos sustente com bênçãos materiais, existe também as espirituais. E é isso que a igreja de Éfeso não estava entendendo. Quando Paulo vai ensinar a primeira parte, a doutrina, né, a respeito do povo de Deus em Éfeso, o apóstolo Paulo ele vai direcionar eles aonde vocês estão em Cristo Jesus. Se eu perguntar para os irmãos aqui, aonde você está em Cristo Jesus? Nós vamos ver que a santidade na igreja, ela depende de dois fatores. O nosso posicionamento em Cristo, que é o que o apóstolo Paulo está ensinando na primeira parte, e o nosso posicionamento na igreja. Como nós vamos viver na igreja. Então, essas bênçãos espirituais, ela tem direcionamento, ela tem lugar e onde ser. Efésios capítulo 1, versículo 4 diz que nós somos escolhidos para ser santos. E ele escolheu nele, em Cristo. Capítulo 1, versículo 5 diz que o Senhor nos adotou como filhos, porque ele nos predestinou para essa adoção. Versículo 7 do capítulo 1 vai dizer que nele nós temos a redenção dos nossos pecados pelo sangue de Cristo. No versículo 13 e 14 vai dizer que em Cristo nós somos selados pelo Espírito Santo. E no capítulo 2, versículo 6 vai dizer que nós estamos aonde? Assentados em Cristo, com Cristo nas regiões celestiais. Tudo na vida do crente, todas essas bênçãos espirituais, ela tem um direcionamento, Cristo.
em Cristo, nós estamos assentados em todas, nós recebemos todas essas bênçãos espirituais em Cristo, amém? Então, essa é a primeira identificação que nós precisamos entender. Pensa no filho pródigo. Quantos lembram do filho pródigo? O filho pródigo, mesmo desperdiçando tudo que tinha, gastando a sua vida toda, o filho pródigo, quando ele volta, o pai recebe o filho, o pai coloca nessa posição que ele saiu, essa posição de filho, troca a sua túnica, coloca um anel, coloca uma sandália nos seus pés. É a posição do filho. Lembra Israel do deserto? Quantas e quantas vezes Israel pecou contra Deus? Quantas e quantas vezes nós vemos na Bíblia Israel afastando o Senhor? No livro de Juízes, quantas histórias nós temos? Um tempo em Deus, um tempo sem Deus. Mas ali, Israel, Deus não deixou de faltar nada para Israel. Deus não deixou de abençoar Israel. Deus não deixou de trazer Israel de volta, sabe? O que nós precisamos entender, irmãos, é que o o apóstolo Paulo está dizendo aqui, nesse texto que nós lemos, é que a salvação é uma obra completa. Amém? A minha e a sua salvação é uma obra completa. Não existe meio salvo. Não existe, eu estou 99%, mas aquele 1% é vagabundo. Quantos entendem? Como é que é a música mesmo? Eu não lembro. É uma música de onde chega 99%. Não lembro. Vira que segue. Não existe, né, meio salvo, 50% salvo. É 100% salvo. Por quê? Porque a obra da salvação, ela é completa. A santificação, ela é um processo. A santificação, ela vai aumentando, ela vai fazendo. Deus nos tirou da morte espiritual e nos trouxe para a vida. Deus nos deu vida e Deus nos perdoou como filho, nos justificou, nos selou com o seu espírito, nos ensinou. Então essa é a posição do crente. E tudo isso foi conquistado por Jesus. Em Jesus nós temos todas essas coisas. Em Jesus nós estamos predestinados a ir para o céu. Sem Jesus ninguém vai para o céu, irmão. Não existe salvação em outro lugar. Não existe salvação em outro Deus. A igreja cristã, ela é uma igreja que nós temos um Deus, um único Deus. O único Deus que morreu numa cruz. O único Deus que ressuscitou ao terceiro dia. O único Deus que está sentado à direita do Deus Pai Todo-Poderoso. Jesus Cristo, por causa de Jesus Cristo, nós temos a vida eterna e nós estamos assentados nas regiões celestiais. E por isso nós precisamos, volta. E por isso nós precisamos entender uma coisa, irmãos. Como nós acordamos todos os dias? Você precisa acordar todos os dias abençoado. Olhar no espelho com aquela cara amassada que você acorda, sem vontade de trabalhar. Amanhã é um dia, né? Segunda-feira você fala assim: aqui está um abençoado. Por quê? Porque eu estou em Cristo Jesus. Nós não podemos andar murmurando pela vida, porque eu tenho aquilo ou porque eu não tenho. Eu tenho Cristo, então eu tenho a bênção do nosso Senhor Jesus Cristo. Às vezes a gente vive esperando nos tornar algo para tentar agradar a Deus. Quando eu melhorar, eu vou. Quantas e quantas vezes eu já ouvi, quando eu parar de fazer isso, eu vou para a igreja. Quem já ouviu isso? Quando eu parar de fazer isso, irmão, você é um abençoado diante de Deus, você tem que estar em Deus, viver como uma nova criatura. O plano de salvação não foi executado pela metade na sua vida. A santificação, nós não estamos falando sobre isso, mas é bom dizer isso aqui, ela é um processo. Nós andamos no processo da santificação todos os dias. Como é a sua mentalidade diante do reino de Deus? Você vive com a mentalidade de um herdeiro ou de um servo inseguro? Como vive a sua mentalidade? Nós servimos a Deus
com medo de ir para o inferno? Ou nós servimos a Deus porque Ele nos adotou? Porque Cristo morreu no meu lugar. E pelo fato de Cristo ter morrido no meu lugar, hoje eu posso servir a Ele com alegria, graça e sabedoria. Nós não podemos servir a Deus com medo de ir para o inferno, amém, irmãos? Nós servimos a Deus porque Ele nos amou e Ele fez a obra completa. Sabe? Nós não podemos servir a Deus como um jovem que herda uma fazenda do seu pai, com tudo pronto. Casa, alimento, empregado, estrutura. E ele decide morar num pasto, numa cabana, num lugar de qualquer jeito, porque ele não entendeu quem ele é. Nós somos filhos de Deus, temos a herança do nosso Senhor Jesus Cristo, nós somos adotados como filhos e nós precisamos entender que nós não precisamos fazer nada para ser aceito por Deus. Nós precisamos ter Cristo Jesus como nosso único e suficiente Salvador e nós temos a aceitação do nosso Deus em nossas vidas. Porque às vezes nós estamos esperando uma santidade que a gente não consegue entregar, irmão. Nós esperamos uma santidade que nós não conseguimos dar ao Senhor. E nós esperamos isso e talvez nunca alcançaremos. Mas nós precisamos viver de acordo com a graça e o favor do nosso Deus, porque nós somos de Jesus. Nós vivemos segundo a sua graça, amor e favor. O que eu quero que vocês entendam desse primeiro ponto é: a salvação, ela é completa. Nós somos chamados para sermos santos. E a santidade é uma resposta a esse chamamento. A entrega de uma vida 100% ao Senhor é a resposta a um entendimento da obra de Cristo em nossas vidas. Segunda coisa que eu quero que vocês entendam é que nós fomos escolhidos antes da fundação do mundo. É o que nós lemos aqui, versículo 4. Porque Deus nos escolheu antes da criação do mundo. Irmão, e aqui eu não quero entrar em debates teológicos, nós estamos lendo a Bíblia e a gente precisa entender isso. Não estou falando sobre se você escolheu a Deus ou não, se você... Tem que esperar acessar a mesa lá, irmãos. Glória a Deus. Irmãos, e voltando ao assunto, eu não estou aqui dizendo que você... Não estou aqui para entrar em debates teológicos para dizer se foi você que aceitou a Deus, se a graça é irresistível ou não. Na segunda presciência de Deus, a Bíblia deixa, o apóstolo Paulo deixa claro que ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Então, Deus nos escolheu, nós somos um povo que antes de tudo começar, irmãos, você tem noção disso? Antes de existir céus, separação entre água e terra, animais, criação do homem, Deus já tinha nos escolhido, Deus já tinha nos chamado para servir a Ele. Antes que o tempo, nós fomos escolhidos por Deus. Então, nós precisamos entender que Deus nos escolheu, nos amou, nos chamou, e nós precisamos dar resposta a esse chamamento, sabe? Por quê? Porque Cristo, Deus sabia a obra de Cristo, Deus sabia como Cristo, né, iria executar a sua obra, porque Cristo é a base dessa eleição, Cristo é a obra perfeita, não teria como dar errado o chamamento de Deus para nossas vidas, não teria como dar errado a salvação do homem, porque Cristo é perfeito, na eternidade Deus já sabia que Cristo é perfeito, por isso que Deus nos chamou antes de nos formar. Por quê? Porque não é sobre nós, é sobre Cristo.
Entender isso, entender essa doutrina, entender que é sobre Cristo a salvação, é maravilhosa. Porque a nossa salvação não começa em nós. Quando diz amém para isso? A nossa salvação começa em Deus. A nossa salvação começa lá na Trindade, onde o Pai, o Filho e o Espírito tinham um relacionamento em amor. Ali começa a nossa salvação. A Bíblia vai dizer em João capítulo 15, versículo 16, que não foste vós que me escolheste a mim, pelo contrário, eu vos escolhi. Romanos 8, 29, porque o que dantes conheceu, também os predestinou. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 9 diz: Deus nos salvou, segundo o seu propósito, para a graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. A escolha foi preciosa, pessoal e amorosa. Efésios capítulo 1, versículo 5 vai dizer que Deus não nos escolheu por provisão ou mérito, fé ou obra, mas segundo o beneplácito da sua vontade. Irmãos, olhando para esse contexto, olhando para esse fundo, nosso coração não deveria se encher de alegria? Porque se Deus olhasse para o Flavinho, dançador de forró do Big Lulas, que bebia pinga com mel no bambu, e que fazia, dentre outras coisas, piores do que isso, que valor Deus teria em mim? Agora eu olhei para mim, deixa eu virar o espelho para vocês agora. Se você olhar no espelho e falar assim, como que Deus é louco de me chamar? Louco com todo respeito, Deus não é louco, Deus é sábio, amém, irmãos? Como que Deus pode me escolher? Como que Deus pode me amar? Como que Deus pode chamar, entregar o seu filho que é perfeito? Sabe? Isso nos mostra que a graça é muito anterior à resposta humana. Deus nos chama, Deus nos escolhe e Deus nos faz andar segundo a tua graça, amor e favor. Sabe, irmãos? Lembra de Esaú, Jacó e Esaú? No capítulo 9 de Romanos, que Deus diz que Deus escolheu Esaú, escolheu Jacó e rejeitou Esaú, para que um propósito permanecesse, sabe? Que não é por causa de obras, que não é por causa daquele que chama. Lembra de Moisés e Faraó, quando Deus escolhe Moisés e diz e chama Faraó só para que Deus seja glorificado. Deus tem as suas escolhas. Jesus, em João capítulo 17, versículo 6, vai dizer o seguinte: manifestei o teu nome aos homens que do mundo me destes, e eram teus, e tu nos confiastes. Jesus, numa oração, olha para Deus e fala assim: olha, eu revelei o teu nome àqueles que do mundo me destes. Eles eram teus, e tu os deste a mim, e eles têm obedecido a tua palavra. Deus, irmãos, eu estou trazendo esse pano de fundo para você entender o quanto Deus te ama. O quanto Deus te quer. Porque se você não entende que Deus te escolheu, que Deus te chamou, se você não entende que Deus te tirou daquele lamaçal de pecado que você vivia, que Deus revelou a sua glória para você, você não vai entender como você deve viver. Por quê? Porque o chamado de Deus em nossas vidas reflete a uma vida de obediência, a uma vida de santidade. Quem entendeu o chamado de Deus, quem teve a graça de Deus revelada sobre ti, entende a forma como ele deve viver. E nós somos chamados para viver uma nova vida. Nós somos chamados para viver conforme a vontade do Senhor. É um convite. Meu Deus.
Ei, vou pegar o outro, Thaís. Não aguento. Mas nada vai me calar nessa noite. Quando nós entendemos o chamado de Deus para nossas vidas, quando nós entendemos o chamado do Senhor sobre nós, essa é a resposta. Já muda o rodeio aí. Essa é a resposta. A resposta de Deus, a resposta nossa para o chamado de Deus. É um convite a adorar o Senhor, é um convite a viver em temor, é um convite a viver em reverência, reconhecendo quem Deus é. Deus é tudo, Deus é soberano, Deus é o Senhor de todas as coisas, Deus é digno do meu sacrifício, Deus é digno de todas as vezes que eu digo não para o pecado e decido viver em santidade. Deus é digno, não nós, não eu que sou santo, que sou perfeito, não é a sua santidade, não é sobre o que você faz, sempre é sobre o que Ele fez. E pelo que Ele fez, é a forma de como eu vou viver. É isso que nós precisamos entender essa noite. E esse chamado é o que move os nossos corações. Nós fomos chamados para ser o quê? Santos e irrepreensíveis. E essa é a palavra de Deus. A eleição do nosso Senhor Jesus Cristo, o chamado do nosso Deus sobre nossas vidas, não tira a nossa responsabilidade de viver em santidade. Não venha acreditando nessa, irmão, de que eu posso viver a minha vida porque se eu estou salvo e pronto, e eu posso viver a minha vida de qualquer jeito, que eu vou morar no céu. Não é isso. Santidade é responsabilidade nossa. Santidade é entregar a nossa vida como sacrifício vivo, o nosso corpo como um sacrifício vivo a Deus, santo e agradável, é nossa responsabilidade. Dizer não ao pecado é nossa responsabilidade, e isso está diretamente implicado à salvação. Porque se você decide viver uma vida pecaminosa, isso mostra o quanto você conhece a Deus. Não estou falando de erros, irmãos. Erros nós cometemos, amém? Mas eu estou falando de uma vida que não se importa com a vontade de Deus. De uma vida que não liga para aquilo que Deus nos chamou a fazer. De uma vida que não liga pelos ensinos que Deus nos deu na sua palavra. Nós precisamos buscar a santidade. Nós precisamos viver de forma santa, segundo a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos total responsabilidade de praticar uma vida santa. A palavra santos, do grego, significa hagioi, que é literalmente separados, consagrados. O apóstolo Paulo, querendo posicionar a igreja de Éfeso, mostrar para a igreja de Éfeso qual é a posição deles em Cristo Jesus referente ao mundo, o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: olha, vocês são separados, vocês não são igual ao mundo. O mundo aí fora tem ocultismo, tem idolatria, tem feitiçaria, adora outros deuses. O povo de Deus tem um único Deus, a quem ele adora, obedece e serve. Nós somos separados, consagrados. Nós temos uma dedicação exclusiva a Deus, em todas as áreas. Pureza moral, obediência, pureza sexual, em todas as áreas da nossa vida. Nós precisamos adorar a Deus, viver uma vida santa, santa, sem culpa, que é o irrepreensível, amomos em grego, que vai dizer que nós devemos viver de tal forma que ninguém possa nos acusar de hipocrisia. Então, uma vida irrepreensível é deixar de viver uma vida hipócrita no reino de Deus.
Ah, mas você não é crente? Mas você não serve a Deus? Serve nada. Quem já viu aquela crente de meia tigela, meia boca? Mais ou menos, mais ou menos. Não, irmãos. Nós precisamos nos entregar ao Senhor. O que o apóstolo Paulo está dizendo é: precisamos viver de tal forma que ninguém nos acuse de sermos falsos crentes. Uma vida irrepreensível é uma vida de vigilância, de santidade em tudo que fizemos, em tudo que vamos fazer. Lembra de José no Egito? José viveu uma vida irrepreensível. Lembra de Daniel? Nós acabamos de falar sobre Daniel na Babilônia. Daniel viveu uma vida irrepreensível. Não tinha o que achar. Engraçado que a frase que José usou quando a esposa de Potifar quis deitar com ele foi a seguinte frase: como eu poderia pecar contra o meu Deus? Não era nem contra Potifar, não era nem contra o seu senhor. José entendia que ele servia a Deus. José entendia que ele servia, antes de servir qualquer pessoa, antes de servir qualquer coisa, ele servia a Deus. É isso que os cristãos de hoje precisam entender. Antes de você servir no seu trabalho, antes de você servir na sua família, antes de você servir na igreja, você serve a Deus. Há uns anos atrás, eu lembro certinho, a gente estava definindo algumas coisas sobre o estatuto da igreja, e a igreja que eu frequentava, o pastor queria colocar ponto, para o pastor chegar e bater ponto, para cumprir horário. Bater ponto, igual uma empresa. Aí o Reginaldo, pai do Davi, falou o seguinte, eu lembro certinho nessa reunião com os 10 homens, o Reginaldo falou o seguinte: o tempo de cada pastor dessa igreja é dedicado a Deus, e ele prestará conta a Deus, e não a nós, se ele está batendo ponto ou não. Isso eu guardei, cara, eu falei, sim, de fato é. E nós precisamos entender isso, irmãos. A nossa história e a nossa vida, ela é dedicada a Deus. Porque você é o instrumento de Deus aonde você está. Diante das lutas, da dificuldade, das perseguições, nós somos chamados para sermos santos e irrepreensíveis. Isso é um processo de santificação, isso é um processo que Deus vai moldando em nós. Sabe? Deus nos chama à santidade, para que com essa santidade existe a prova que de fato pertencemos a Ele. A santidade, irmãos, primeira coisa, quando Deus coloca esse monte de regras, de leis, é para nos proteger. Você acha que quando Deus cria as regras e as leis, é porque Ele quer ser maldoso, Ele quer te apertar em alguma área? Não, é porque é proteção para a nossa vida. E escolher viver uma vida de santidade é escolher falar o seguinte: olha, eu pertenço a Deus. Eu tenho a marca da promessa. A marca da promessa é uma vida santa. É uma vida que glorifica a Deus. Kevin DeYoung vai dizer o seguinte: Deus nos aceita como estamos, mas nunca nos deixa como estamos. Amém? Essa frase tem que ser muito dita. Hoje, ainda mais hoje. Nesse monte de igreja que tem por aí, que você vem do jeito que você está e continua do jeito que você está. Não. Deus nos aceita como estamos, mas nunca nos deixa como estamos. Por quê? Porque a santidade é novidade de vida.
A santidade não é um caminho opcional para nós. É isso que o apóstolo Paulo está mostrando para a igreja de Éfeso. Santidade é o fruto da regeneração, é o caminho da verdadeira liberdade, é o caminho do verdadeiro conhecimento de Deus. Para isso nós somos escolhidos, para isso Deus nos chamou, para sermos santos. Sabe? Engraçado que quando nós optamos por viver essa vida santa de acordo com a vontade do Senhor, de acordo com a verdade do Senhor, nós vemos a graça de Deus. É porque é Deus que nos sustenta, irmãos. É Deus que nos sustenta. Na busca pela santidade, é o Senhor que é a sua força. É o Senhor que vai te guardar. É o Senhor que vai te livrar. Santidade não é isolamento. Santidade é consagração. Você não tem que parar de se relacionar. Você só não pode viver conforme o mundo vive. Sabe, santidade não é perfeição. Santidade é integridade. É você ser íntegro naquilo que você quer fazer, quer andar. Sabe, irmãos, a pergunta que fica para nós essa noite é: nós temos buscado a santidade como o propósito da salvação? Será que de fato mesmo Deus me chamou para ser salvo só para abençoar meu casamento? Será que Deus me chamou para salvação só para me dar dinheiro, um emprego melhor? Será que Deus me chamou para salvação só para melhorar a minha vida, tirar aquele aperto do meu coração? Irmãos, Deus te chamou para salvação para um propósito de santificação. A salvação é um propósito de santificação. Sabe, uma outra pergunta que fica para nós nesse ponto é: a nossa vida reflete a integridade diante de Deus e dos homens? Nós somos íntegros naquilo que nós fazemos, nós somos verdadeiros naquilo que está fazendo. Nós conhecemos a graça de Deus que nos salva e que também nos transforma. A graça de Deus não só nos salva, ela nos transforma, ela muda quem nós somos, e é esse processo de santidade, de santificação. John Stott vai dizer o seguinte: santidade não é o caminho para ganhar o amor de Deus, é a resposta de quem já foi amado eternamente. Vocês conseguem entender isso? Santidade não é o caminho para ganhar o amor de Deus, é a resposta de quem já foi amado eternamente. Porque Deus me amou lá atrás, antes da fundação dos tempos, do mundo. Porque Deus me amou lá, porque Deus me escolheu lá, hoje eu escolho viver uma vida em santidade. Por amor a Deus. Efésios capítulo 1, versículo 5 diz que esse amor, olha aí o que diz aí o 5, olha: em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Irmãos, nós fomos adotados por amor. Talvez a gente não tenha ciência dessa palavra adotado, porque talvez alguns de nós não conseguem compreender o que é uma adoção. Talvez alguns irmãos aqui foram criados por uma mãe adotiva e sabe o valor que tem isso. E sabe o valor do que é ser adotado. Sabe, a palavra de Deus está dizendo aqui para nós que Ele nos amou. A motivação dessa predestinação é o amor eterno de Deus e não os nossos méritos. Ele nos chamou para essa adoção para sermos filhos. Nós não fomos apenas resgatados da condenação.
Deus não somente nos tirou do império das trevas para nos levar para um lugar de boa. Deus nos tirou da condenação para nos colocar dentro da sua família. Irmão, eu não sei vocês. Eu sempre digo isso aqui, para quem nunca ouviu, vai ouvir a primeira vez. Para quem já ouviu, não sei quantas vai ouvir. Mas nós é chique demais, só. Nós somos filhos de Deus. Você tem noção do que essa palavra significa? Somos filhos de Deus. Eu faço parte da família de Deus. Não é qualquer Deus, irmão. Não é um Deus que morreu e lá está escrito aqui jaz. Não é Deus que não existiu. É um Deus criador dos céus e da terra, do universo. É um Deus que sabe todas as coisas. É um Deus que sabe o ontem, o hoje, o amanhã. É um Deus que tem o controle de tudo nas suas mãos. É desse Deus que você é filho. E é um Deus que não te pede nada, pelo contrário, Ele te entrega tudo. Ele te entrega tudo. Nós somos filhos de um grande Deus. A adoção que o apóstolo Paulo estava falando naquela cultura eram os mesmos direitos. O filho que era adotado legalmente ali, eles tinham os mesmos direitos, plena herança. Sabe? Ele se tornava oficialmente parte da família. E é por onde? Por meio de Jesus Cristo. Essa adoção, ela não acontece sem Jesus. Não existe evangelho sem Cristo, não existe igreja sem Jesus, não existe igreja sem passar por Jesus. Porque a adoção, ela está ligada à predestinação, que está ligada à justificação. E nós somos justificados aonde? No sangue de Cristo. Cristo se fez justo, foi achado justo diante de Deus em nosso favor. Nele não foi ouvido, não foi achado pecado. Sabe, irmãos? Essa adoção, ela nos define pela nossa nova identidade. Não é por quem nós éramos antes. A partir desse momento da adoção, nós somos colocados como filhos de Deus. Então, você não precisa ficar olhando para o seu passado. Você não precisa ficar olhando e falar assim, mas eu era assim, mas Deus não me ama. Deus te ama hoje, porque você tem uma nova identidade, a identidade de Jesus em você. O sangue de Cristo está sobre você, e não há acusação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então você pode viver como filho, essa é a sua posição, esse é o seu chamado. O sangue de Jesus está sobre você. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Irmãos, essa adoção, ela é permanente, o sangue de Jesus está em ti. Os filhos não são rejeitados por causa de um tropeço. Os filhos não são rejeitados por causa de um tropeço. Nós já vemos vários crimes acontecendo e você pergunta para o pai ou para a mãe. E o filho? Ama. Vai na cadeia, enfrenta humilhação. Porque filho é filho, irmão. Dos verdadeiros pais. Existe uma segurança. Dentro disso existe um relacionamento. Nós temos acesso ao Pai. Essa adoção. Qual filho que é adotado não tem acesso ao Pai? Nós temos acesso ao Pai, esse relacionamento verdadeiro. Oração. E oração é um castigo. Estava aqui hoje na escola bíblica e o Cássio falou sobre isso. Talvez muitos irmãos fazem o seu momento de oração para, se caso o pastor perguntar, irmão, você tem orado? Você tem passado seu tempo com Deus? Só fala, não, pastor, tem. Oração não é peso, irmão. Oração é relacionamento. Oração é vontade de conversar com o Pai. Sabe? Essa adoção, ela nos garante
uma herança eterna em Cristo Jesus. Nós fomos chamados para isso, para sermos santos e irrepreensíveis diante do Senhor. Essa é a nossa posição. Como estão entendendo o que eu estou querendo dizer nessa noite? Porque se você entender o que eu estou querendo dizer nessa noite, você vai sair daqui hoje buscando santidade. Você vai sair daqui hoje entendendo que Deus te chamou para ser santo. Que Deus te chamou para viver de forma que agrade a Ele. Porque você é filho. Você não é criatura. Você tem Jesus, o perfeito na sua vida. Para que Deus fez isso? Por que Deus fez isso tudo? Por que Deus entregou Jesus? Por que Deus nos chama para ser santo? Por que Deus nos amou? Por que Deus nos adotou? Por quê? Tem um porquê, irmão. Versículo 6. Para louvor da sua gloriosa graça, o qual nos deu gratuitamente. O propósito final de todo o plano de salvação é glorificar a Deus, é entender que a glória vem de Deus e que sua graça é maravilhosa. Deus age para um fim supremo, a manifestação da sua glória. Por isso, a adoção, a eleição, o chamado deve ser festejado, irmão, porque isso celebra a glória de Deus. É por isso que Deus nos tirou da mão do diabo e nos levou para o rei, para o seu reino, para que ele seja glorificado. Irmãos, eu não sei se você entende, mas Deus é digno de toda glorificação, Deus é digno de todo louvor, Deus é digno de toda adoração, porque Deus não precisava nos fazer. Você acha que no céu estava ruim, irmão? Deus estava lá um dia, coçando a cabeça e falou assim: estou sem nada para fazer, vou criar uns problemas para mim aqui. Irmão, o céu era a perfeição. É a perfeição. O Pai, o Filho, o Espírito vivendo eternamente ali. Deus cria o homem decide pecar, o homem peca, o pecado entra. A glória de Deus parece que o plano de Deus tinha dado errado. Satanás venceu no Éden. Parece que Deus não tinha poder, parece que Deus não sabia o que estava fazendo. Mas em Cristo Jesus, a graça maravilhosa nos alcançou e hoje nós podemos dizer: o nosso Deus é forte, o nosso Senhor venceu as trevas, Ele venceu o mal. Deus é poderoso e Deus deve ser glorificado, meu irmão. Deus deve ser glorificado em nossas vidas. Sabe? Para encerrar, eu quero trazer ao seu coração que você entenda. Isso tudo que Deus fez foi por amor, por um favor imerecido, para que Ele seja glorificado. E glorificar a Deus com as nossas vidas não tem valor, não tem preço. Então decida, irmão, hoje. Nós estamos diante da mesa do Senhor. Decida hoje glorificar a Deus. Decida hoje tomar uma posição na sua vida e dizer: Senhor, você fez isso tudo por mim. Você entregou seu filho morreu numa cruz. E hoje eu estou salvo por causa disso, então eu vou entregar minha vida ao Senhor. Eu vou viver de forma que te adore. Essa deve ser a nossa resposta. Essa deve ser a nossa entrega. Glorificar a Deus. Irmãos, vocês entendem que vocês foram chamados para serem santos e irrepreensíveis? Quantos entendem isso? Pesquisa isso depois, estuda mais. Você entende que você é um filho do Senhor? Você é filho, filha de Deus? Mas você tem noção disso mesmo? Se você não tem, peça para Deus, fala: Deus, eu quero entender um pouquinho mais sobre isso aí.
Peça para Deus te revelar essa filiação. Peça para Deus te mostrar o quão importante você é. Você não é um projeto do acaso. Você não é alguém que Deus colocou no mundo aí para sofrer, para ralar. Você é filho de Deus. Você entende, irmãos? Vocês entendem, irmãos, que vocês estão aqui para glorificar a Deus? Vocês estão aqui para viver de uma forma que glorifique ao nome de Deus? Se não for para glorificar a Deus com seus negócios, se não for para glorificar a Deus com seu trabalho, com sua vida, com sua família, se não for para buscar esse estilo de vida, não compensa viver. Não tem por que viver. Não tem. Não tem para que viver. Não tem, irmão. Pense nisso nesses dias. Pense nisso nessas palavras que nós vamos dar sobre Efésios, no livro de Efésios. Se não for para glorificar a Deus, tranquilamente eu falo isso para vocês, melhor é morrer. Melhor é morrer, irmão. Melhor é partir e estar com o Senhor. Porque você vai passar mais 10, 20, 30 anos aqui sem glorificar a Deus? Para quê? Você vai só sofrer, é boleto para pagar, é filho chorando, é um monte de coisa, melhor morrer, irmão. O que nos faz viver é glorificar a Deus. O que nos faz viver é poder falar assim, rapaz, Deus me ama. O que nos faz ter paixão para viver é você poder ensinar o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo a outras pessoas. Isso glorifica a Deus. O que nos faz viver de forma alegre é viver uma vida irrepreensível, sem ser criticado pelos outros por ser um falso crente. Sabe, irmãos? Que possamos pensar nesses dias a forma como estamos vivendo, amém? E que possamos glorificar ao Senhor. Eu quero orar, pode continuar sentado. Nós vamos passar para o momento da ceia do Senhor. Eu vou orar e o pastor Reginaldo vai vir fazer a ceia. E depois nós vamos colocar de pé em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado por essa palavra. Obrigado por essa série Santidade na Igreja. Obrigado por nos ensinar nessa noite o posicionamento nosso em Cristo Jesus. Obrigado porque o Senhor já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Obrigado por ter nos chamado, por ter nos escolhidos. Obrigado por ter nos direcionado, nos salvado. Obrigado por ter revelado a sua graça sobre nós. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Deus. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado por trabalhar em nós. Eu te peço em nome de Jesus que possamos viver uma vida que glorifique o seu nome. Que possamos cada dia mais pensar nisso. Viver uma vida na intimidade que agrade ao Senhor, não nos holofotes. Ser santo diante de todo mundo é fácil. Nós queremos ser santos aonde só o Senhor vê. Aonde a nossa vida de fato acontece. É assim que nós queremos viver e te pedimos ajuda. Nos ajuda a viver uma vida que agrade ao Senhor. Fale conosco nas próximas mensagens. Fale conosco para louvor e glória do seu nome. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém, amém. Amém, meus irmãos. Vamos passar para o momento da ceia. Que o Senhor, meu Deus, te abençoe e te guarde. Resplandeça o seu rosto sobre ti e vai diante de ti. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, porém vocês não serão atingidos. Eu profetizo, igreja do Senhor, seja abençoada em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus, estamos encerrados e até domingo que vem.